E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá na Liga Nerdola, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Alguém me explica como que eu levo a sério isso aqui? História do Aranhaverso, que tem praticamente só as versões lacradoras aqui, né? Aí o Peter já começa falando. Então, além dos meus dois amigos aracnídeos, que é o Miles e a Teia de Seda, além deles, eu tenho uma cleptomaníaca, que é a Felícia, um estilista, que é o tecelão lá, né? O Homem-Aranha gay, um Craven, uma princesa cantante, o cara que quer me devorar, que é o Mormon, e a única que ele não fala de um jeito meio, meio ruim, assim, digamos. Peraí, eu já trabalhei com a Aranha Solar, ela é muito boa. Essa Aranha Solar, ela praticamente não faz nada na história, mas quando ela aparece, o Peter elogia ela. É impressionante, mano. É muito forçado. Aqui ele fala, a Aranha Solar é boa, essa aí é boa. E a Aranha Solar, pra quem não sabe, é a cadeirante, lésbica, e o vilão dela é um macho escroto, né? O Dr. Octopus era um macho escroto que queria sair com ela e ela não quis, aí deu um fora e ele não aceitou e por isso ele virou um vilão. Então, o Peter fala que já trabalhou com ela, que ela é muito boa, e depois ele fala de novo, nossa, você é incrível, caramba, você é espetacular. Ela parece pra ser elogiada, é muito forçada. É claro que ele não ia falar, e uma paraplégica, e uma cadeirante. Ela não é paraplégica, ela tem uma doença que faz ela ter dificuldade pra andar, mas enfim, uma cadeirante. Ou em uma deficiente. Não, essa né, é a cadeirante lésbica, então essa aí é boa. Ela é muito boa. Mas isso aqui não é nada. O que fica difícil de levar a sério é que esse é o time que eles selecionaram, né? E aí chega a Madame Teia e fala, que bom que a prova. Eu, Aranha e a Capitã Aranha tentamos reunir os melhores que encontramos pra te ajudar. Os melhores. É o Tecelão, que é um estilista gay. A Aranha Solar, que é uma lésbica cadeirante. É uma princesa da Disney com poder de aranha que fica cantando o tempo inteiro. E um Craven. Esse Craven é engraçado, porque todos os Homens-Aranha, quase, não todos, mas boa parte das versões do Homem-Aranha do Aranhaverso foram picadas por uma aranha, correto? O Craven, ele mordeu uma aranha. Tinha uma aranha gigante na África e ele mordeu ela, e foi assim que ele ganhou os poderes. Não foi a aranha que picou ele, foi ele que picou a aranha. Sei lá, eu não sei se era pra ser sério, mas foi engraçado. No multiverso, onde você tem, sei lá, um Peter Parker com os poderes do Capitão Universo, você tem, porra, mano. Esses foram os melhores que eles encontraram. Esse aqui é o time com os melhores. Como que eu continuo lendo essa história e levando isso aqui a sério? Bom, eles vão dar uma justificativa pra isso depois, mas na hora que eu tava lendo, eu não consegui levar a sério. Existe um motivo pelo qual os Homens-Aranha fodões, ou as versões fodonas mesmo, não estavam ali. Mas ler isso aqui foi um caralho. Não deu, mano. Pô, olha como o Miles é um personagem legal, um personagem bacana. Nós temos aqui um dos raros momentos em que o Peter ganha alguma moral nas HQs. Dan Slott ainda, dando esse momento pro Peter, onde falam que precisam dele, né? Aí ele fala, eu? E aqui explicam, Peter, você é o Peter Parker do filamento primordial. A aranha no centro da teia. O escolhido capaz de salvar todos nós, antes que Chatra refaça todo o Aranhaverso à sua própria imagem. Aí o Peter parece emocionado, fala, eu sou o escolhido, saí do 66 para salvar o Aranhaverso. Vocês podem me dar um segundo? Eu preciso bater um papinho com os meus amigos do filamento primordial. Já volto. Aí tem o Miles, sendo legal pra caramba aqui, ó. Ó que personagem gostável, simpático, carismático, muito da hora mesmo. Pete, não leva a mal. Você sabe que eu te admiro e tudo mais, mas duvido que você seja o escolhido. Concordo. Eu te adoro, mas a sua vida é uma zona que só. Pera aí, como é? Que cara da hora, mano. Eu tenho que gostar mesmo desse cara? Spoiler, não é o Peter que salvou o Aranhaverso. É que, na verdade, o filamento primordial é o universo 616. Só que aí descobrem que, na verdade, o escolhido não era ele. Mano, esses personagens novos são muito ridículos, velho. O Peter apareceu assim ali no negócio meio do Aranhaverso. Sem máscara, com o uniforme todo rasgado. Aí a Cindy, a Teia de Seda, falou que não tava gostando de ver ele com o uniforme pela metade. Jogou as teiazinhas mágicas dela nele e refez o uniforme dele com a teia dela. Aí, na página seguinte, o Tecelão fica meio bolado, falando, ei, peraí, você precisava de um novo uniforme? Eu tava bem aqui, podia ter dado uma repaginada. Pô, o estilista não percebeu que ele tava com o uniforme todo rasgado? Tá surpreso que ele tava precisando de um novo? O cara consegue ser um personagem zoado e mal escrito mesmo dentro
de uma das poucas características que ele tem, que é o fato de ser um estilista. Meu Deus do céu. Pior que mais pra frente tentam usar essa parada dele ser estilista pra ser relevante na história, pra ser útil na história, mas também não serve pra nada, então... Eu acho que eu compartilhei aqui quem é que realmente salva o universo. Vamos ver. Vocês já estão chutando quem é que foi? Ok, acaba ficando menos pior depois. O Morlun fala que o grupo que eles reuniram é patético e que, na verdade, aqueles ali são todos os que sobraram. Beleza, consigo levar um pouco mais a sério agora. Não era verdade também, tá? Não eram todos os que tinham sobrado. Sobraram mais alguns. Mas boa parte das versões das variantes poderosas tinham sido dominadas, então elas não estavam mesmo disponíveis. Ah, já tô até vendo. Mais uma coisinha perigosa vindo por aí. Na última parte do Aranhaverso, decidem dar todo o protagonismo pra quem? Cindy Moon, a teia de seda. Tá aqui ela que tá. resolve todo o problema, salva o Aranhaverso. E aí descobrem que, na verdade, interpretaram errado as mensagens esse tempo todo. Achavam que ela era a noiva das aranhas, mas a noiva das aranhas, na verdade, significa que ela é a rainha das aranhas. E ela, sendo a rainha das aranhas, na verdade, ela é a escolhida. Sim, Cindy Moon é que é a escolhida. E agora, ela é a líder de todos os aranhas do Aranhaverso. A personagem que acabou de ser introduzida no jogo do Aranha do PS5. Deve ser só coincidência. Eles erraram, não era o Peter o escolhido, na verdade era a Cindy Moon. Porque ela também é do universo 616, o filamento primordial. Não era o Peter. E ela vira a grande líder do Aranhaverso. Ela termina como a grande líder mesmo. Ela até pergunta pro Peter, você tá de boa com o fato de eu ser a escolhida, não sei o quê? E aí o Peter fala, pra mim tudo bem. Eu vou simplesmente fingir que o Aranhaverso não existe. Alguma coisa do tipo. Porque eu já preciso focar aqui no meu próprio universo, na minha vizinhança, e eu sou um amigão da vizinhança. Aí vai aquela parada, tipo assim, eu não quero ser o líder do Aranhaverso, não quero liderar nada, não quero ser, sabe, um personagem que vai ficar tendo que salvar dimensões cósmicas, sabe? Não, eu quero só ser o Peter Parker, amigão da vizinhança, resolvendo os problemas do meu bairro. Isso faz sentido com a essência do personagem? Faz todo sentido. Mas, né, é um pouquinho ridículo, mano. Tipo, é isso, sabe? Aí se eu falar, pô, mano, ficam sempre tirando os holofotes do Peter pra entregar pra esses outros personagens identitários, sabe? Realmente é uma questão de substituição também. Só que eu leio as HQs, né? Aí eu tô vendo essas coisas acontecerem nas histórias. Eu não posso falar. Eu tenho que ler e fingir que não existe, que não aconteceu. Não vou dizer que o Peter não tem importância nenhuma nessa história, mas ele tem bem pouca. Eles dão um jeito de tirar o Peter. Essa história tem 7 partes. Eu acho que tiram o Peter de cena na 3ª ou na 4ª, e aí ele só volta mais ou menos na última. E como o Peter ainda, não é nem como Homem-Aranha, ele volta como o Peter. E aí depois encerra a história, nas últimas páginas ele volta a ser o Homem-Aranha. Mas eles tiram o Peter da história durante boa parte dela. Tem um mistériozinho sobre isso, mas, assim, não é nem disfarçado, sabe, o trabalho de retirar ele dos holofotes, do protagonismo e tal, e entregar isso pros outros personagens. É um negócio óbvio, escancarado. Tem mais uma coisa bem ruim nessa história, tá? Essa adaga mágica que ela tá segurando aqui, ela corta os personagens da teia da vida. Então, o Totem Aranha que for atingido com essa adaga deixa de existir e cortam o Peter. Por isso que ele some. O Peter é acertado com essa adaga e o pessoal fala, enquanto a gente tiver o escolhido, a gente tá bem. Aí acerta a adaga nele e ele deixa de existir. Perdemos o escolhido. Só que o que aconteceu, na verdade, e a gente vê depois, é que o Peter, como ele deixou de existir na teia da vida... A tempestade tá foda, né? Como o Peter deixou de existir na Teia da Vida, ele passou a ser só o Peter Parker. E aí a gente tem meio que um what if canônico, porque isso tudo é no universo 616. Isso tudo é canônico. Essa história, ela mostra que o Peter do 616, se não tivesse sido picado pela aranha, ele teria salvado o Tio Ben. O Tio Ben não teria morrido, mas ele teria levado um tiro no lugar do Tio Ben. Ele iria ficar aleijado pro resto da vida, ele anda de muleta. E por causa disso, o Flash Thompson não faz mais bullying com ele, porque a história de que ele salvou os tios dele do assalto circula pela escola e o Flash fala, o que esse cara fez foi heróico. Na verdade, essa foi a coisa mais heróica que eu já vi alguém fazer na minha vida. Ele é um verdadeiro herói. Eu não vou deixar ninguém mexer com ele. E aí o Flash Thompson passa a proteger o Peter. E o Peter cresce com a Tia May, com o Tio Ben, protegido pelo Flash Thompson. Ele não sofre mais bullying. Ele meio que vira até popular. Ele começa a ter um relacionamento com a Liz Allen, que é das patricinhas, né, da escola. E ele vai crescendo na vida, ele vai estudando, se forma na faculdade, ele ajuda o Flash nos estudos.
amigos, os dois vão juntos pra faculdade, o Peter ganha uma bolsa integral de ciências, o Flash uma bolsa integral de esportes, o Norman Osborn chama o Peter pra trabalhar na Oscorp, só que é o Norman Osborn que tá bonzinho. E aí o Peter fica bem de vida até. Tem os tios vivos, tem um bom emprego, ganha bem, tem bons amigos, é popular. A vida dele é muito melhor, basicamente. Só que tem uma parte que é ruim sobre isso aí, que pra mim é o que eu já reclamei do Aranhaverso, do conceito do Aranhaverso, que é a morte da individualidade. Como o Peter não foi picado pela aranha, quem foi picado pela aranha nessa realidade, e isso tudo canônico no 66, tá? Se o Peter fosse cortado da teia da vida, a história dele no 616 não é o Arif, não é realidade alternativa, não, é no 616. Se o Peter tivesse sido cortado da teia da vida no 616, quem teria sido picado no lugar dele seria a Cindy Moon. E ele viraria tipo um sidekick da Cindy Moon, porque ele ia virar um grande fã dela. E aí ele ia tentar desenvolver os equipamentos pra ela, ia se aproximar dela por causa disso. Mas o mais paia é que essa HQ mostra que a Cindy Moon teria feito exatamente todas as mesmas coisas que o Peter fez. Se não fosse o Peter, seria ela fazendo as mesmas coisas no lugar dele. E aí é o problema da morte da individualidade que eu falo, que tira todo o propósito do personagem. Porque a Cindy Moon não tem o trauma do tio Ben. Ela não perdeu o tio Ben. Ela não escutou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela simplesmente sente que ela tem obrigação de fazer isso. É quase como se o que desse a motivação não fosse a história do Peter, a personalidade do Peter. É a aranha. Porque quando a aranha não pica o Peter e pica a Cindy Moon, ela passa a ser igual o Peter. Tudo que ela faz são as coisas que o Peter fez. Tudo que ela enfrenta são as coisas que o Peter enfrentou. Mostra uma passagem rápida dela resolvendo as mesmas coisas, tendo os mesmos problemas, os mesmos vilões. Algumas diferenças, né? O Peter começa a ajudar ela, então claro que uma diferença ou outra vai ter. Mas a essência dela é igual. Toda a personalidade do Peter não é dele, é da aranha. A aranha deu tudo pra ele mesmo. A aranha fez o Peter ser quem ele é. Porque quando a aranha, ao invés de picar o Peter, pica a Cindy Moon, ela continua sendo igual. Ela faz piada, faz brincadeirinha, ela tem um grande coração, ela sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E de onde veio isso? Então isso não é do Peter, isso não é da personalidade dele. Cara, eu não consigo achar isso bom, tá ligado? Eu não consigo achar isso da hora. Eu acho que isso mata pra caramba todo o desenvolvimento do personagem. Você tá dizendo pra mim que o Peter só é como ele é porque ele foi picado por aquela aranha, mas se outra pessoa tivesse sido picado, ela seria igual. Não é tipo a Cindy com a personalidade dela, tendo as dificuldades dela, sabe, conseguindo umas coisas e fracassando em outras, ou talvez até matando porque ela não tem o mesmo código de conduta do Peter. Não, ela é igualzinha ao Peter, cara. Só que ela é uma mulher, tá? Ela é coreana. Ela passa pelas mesmas coisas e age do mesmo jeito. Eu acho isso uma merda. E tem isso nessa história também. Por isso que o Peter, ele fica fora de jogo, porque ele vira só um Peter normal, aleijado até, mas brilhante, cientista. E aí ele até ajuda, mandam pra ele uma parada dimensional da teia lá e ele consegue criar uma arminha de... Isso vocês até vão ver no vídeo respondendo o negócio do armamentismo, porque o Peter, sem poderes, ele cria uma arma pra derrotar a vilã dessa saga, que é a Chatra. É tipo uma mariposa, é uma deusa mariposa. Ela é que tá tocando o terror no Aranhaverso. Só que quem salva o Aranhaverso é Cindy Moon. A única coisa que o Peter faz é dar o golpe final na vilã da saga, porque teria que ser ele. Ele era o escolhido pra isso. Ele ajuda a resolver. Tipo, dão um pouco de protagonismo pra ele no final. Mas, novamente, é um protagonismo bem dividido com a Cindy. E o Peter fica fora dessas HQs durante praticamente boa parte delas, porque é a Cindy liderando a equipe. Ela termina como a escolhida, que tá liderando ainda a equipe no Aranhaverso. E o Peter dá o golpe final. Aí depois que ele dá o golpe final, aparece uma outra deusa aranha lá, que dá um artefato que consegue restaurar os poderes. É bem Deus Ex Machina o final, tá? Assim, as histórias do Aranhaverso, elas são bem qualquer coisa, tá? Elas não são incríveis. Nossa, que saga... Pô, da hora pra caramba de ler. Não, não é uma bosta, mas também não é nada demais. Tem muita coisa paia nessa história, como eu mostrei aqui, né, nos trechinhos. A Cindy, então, é a versão mulher asiática do Peter e o Miles é a versão negra do Peter. Todos são Peters alternativos. É basicamente isso. Por mais que os lacrolas neguem, é basicamente isso, porque as histórias mostram isso. Eles estão lá cumprindo exatamente a mesma função, o mesmo papel. Se ao invés de ser a Cindy fosse o Miles, se eles tivessem trocado pra fazer isso, não teria como, porque o Miles, ele é de dois universos. Ele é tanto do Ultiverso, universo Ultimate, quanto do 616. Ele também pertence ao 616, por causa do como rearranjaram pra fazer ele pertencer, né? Ele não é tão importante nessa saga. Nessa saga decidiram realmente dar mais destaque pra Cindy. E aí deixaram essa parada pra Cindy. Mas se fosse o Miles, pode ter certeza que seria igualzinho, tá? Ele teria feito as mesmas coisas que o Peter, ele passou pelas mesmas coisas, resolveu os mesmos problemas e tem a mesma personalidade, o mesmo senso de virtude e altruísmo e tal, e seria tudo igual, porque é só um plágio do Peter mesmo. A Cindy é aquela que tem um meca-aranha, não. A Cindy é a teia de seda. Ela tem uma relação estranha com o Peter, porque eles foram picados por aranhas da mesma espécie, então eles exalam feromônios que fazem com que eles se sintam especialmente atraídos um pelo outro. Ela tem
Ele sempre tem buffs, né? Ele sempre tem poderes a mais. Ela cria a própria teia e ela tem um sentido aranha muito mais foda também. É padrão as variantes do Peter terem os mesmos poderes que ele, só que com buffs especiais. E é engraçado que, assim, o Peter já ganhou buffs nas HQs, mas eles sempre tiram depois. Sempre tiram. O Peter já teve espinhos também. O Peter já teve ferrões, já teve teia orgânica, já teve buff de velocidade, de força. Mas essas coisas são sempre retiram ou deixam de lado. Por exemplo, o Peter, canonicamente, é um dos maiores artistas marciais da Marvel. Mas isso quase nunca é demonstrado. Ele tem um treinamento absurdo com o Shang-Chi. Na verdade, quase sempre que ele não tem o sentido aranha, parece que esquecem que ele já nem precisa mais tanto do sentido aranha por causa do treinamento com o Shang-Chi. Eu nem li alguma HQ recente onde tenham sequer feito alguma menção a esse treinamento. Pelo menos a Cindy Moon é a menos pior desse grupinho aí. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que ela é a menos pior. Ela tem o próprio nome dela e um design mais único, vai. E, em geral, eu não sinto ela sendo tão forçada em todas as histórias quanto o próprio Miles. Mas talvez isso mude daqui em diante, né? Então é isso, meus queridos nerdolas, eu espero que tenham gostado do vídeo. Antes de ir embora, não esquece, curte, compartilha, passa o vídeo adiante, deixa um comentário aí embaixo para ajudar no engajamento, dá uma olhada nos links da descrição. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. O Peter Parker morreu, até pra dar espaço pra cota, o escolhido sou eu.